Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa sexta-feira, 12 de setembro, olha eu passando por aqui para a gente trocar ideias, como sempre, né, sobre a novela Vale Tudo, fazermos aqui as análises, comentários, críticas e também liberar aí alguns spoilers, né? Spoilers esses que estão cada dia mais difíceis, pessoal, porque parece que realmente a briga de gato e rato entre a produção da novela, né, a direção, a autora e a imprensa especializada tá ali ferrenha, tá difícil ali tirar alguma informação, algum spoiler 100% seguro, mas a gente sempre traz algumas novidades para vocês, tá? Então vamos comentar sobre isso também hoje, vamos comentar aqui com vocês. Hoje a questão que não quer, a pergunta que não quer calar, né? Quais seriam aí, na sua opinião, os 5 personagens desse pseudo remake, né? Que ficaram totalmente descaracterizados em relação à novela original Vale Tudo, lá de 1988. Eu sei que essa pergunta seria muito difícil você responder. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai dizer assim: só 5? Tem muito mais que 5, Tamara. Tá ficando louca? Não, não enlouqueci, gente. Como a gente não quer gravar um vídeo aqui super extenso, hoje a gente vai comentar aqui, eu vou falar aqui na minha análise, tá? No meu entendimento, os 5 personagens, pelo menos vamos dizer que seja a parte um dessa grande polêmica, tá? Os 5 personagens que ficaram aí totalmente descaracterizados nesse pseudo remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias. Mas antes, deixa eu te convidar, tá? Se você não está inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo muita novidade sobre Vale Tudo, tá trazendo as nossas resenhas, sempre muito engrandecidas pelos comentários de vocês. Os comentários de vocês fazem aí um show à parte, tá? Comentários sempre muito lúcidos, pertinentes, concordando ou discordando. A galera aqui é noveleiro mesmo, noveleira de primeira, tá? E gostamos de trocar ideias, na verdade. Então, muito obrigada a todos pelas inscrições que têm sido feitas, pelos comentários, os likes, os hypes aqui na publicação. Muito obrigada de coração mesmo a todos vocês. E hoje eu vou destacar uma galera aí diferente da de sempre, né? Pessoal aí novos inscritos, pessoal que antes não falava por timidez e resolveu falar. Então vai aí meu muito obrigado especial para todos do canal e também para Dulcineia Benevides, Walter Ferreira, a nova inscrita Rosane Oliveira. Seja bem-vinda, Rosane. O time do Pedrinho CDJ falou que acompanha direto aqui as resenhas, os comentários, mas não tinha muita coragem aí de se manifestar e aí resolveu colocar seus comentários. Coloque sempre, Pedrinho, muito bem-vindo, tá? Merck09 e todo esse pessoal aí que engrandece o canal com seus comentários. Um beijo imenso para vocês e vamos agora, né, gente, começar a nossa resenha. Lembrando que quem quiser aí dar o seu apoio ao canal, manda seu valeu demais, seu superchat, seu super stick, que aí no próximo vídeo a gente destaca aqui a sua mensagem para todo mundo ler, tá? E não esqueça de deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação. Agora sim, vamos aqui aos 5 personagens que ficaram, na minha opinião, tá, totalmente descaracterizados nesse pseudo remake escritos por Manuela Dias. Mas não esqueça, nessa seção, logo aqui abaixo do vídeo, a seção de comentários, de deixar quais são os seus 5 personagens e dizer o porquê, né? Bom, vamos lá? Gente, na minha opinião, eu vou falar aqui, vai ser bem polêmico, tá? Até porque é uma personagem que muita gente gosta. Eu gosto como atriz desde sempre, tá? Débora Bloch, para mim, é uma atriz fantástica, fenomenal. Eu gosto desde que eu era bem novinha da Débora Bloch, né? Quando ela fez lá a Ana Machadão, já destaquei isso aqui em vídeos anteriores. Débora que, ao meu ver, no início da novela Vale Tudo, sentiu nas costas, né? Assim como eu acho que todo esse elenco desse pseudo remake sentiu ali nas costas o peso grandioso de ter que fazer ali um remake de uma obra aí que foi, assim,
reconhecidamente uma obra-prima da nossa teledramaturgia. Então, no início, eu achei Débora Bloch bem tímida na sua interpretação da sua Odete Roitman. Depois eu comecei a ver que não era só um problema da Débora, tá? Era um problema realmente de uma total falta de coerência da própria autora Manuela Dias nos contornos que deu a nova Odete Roitman, descaracterizou demais, e é por isso que nesse meu top 5 aí dos personagens mais descaracterizados na trama, eu sei que tem muito mais, tenho certeza, tá? Que dá para até um outro vídeo, mas assim, no meu top 5 vem logo de cara Odete Roitman, porque eu acho o seguinte: Odete é um dos personagens centrais dessa trama. Foi imortalizada ali por Beatriz Segal na sua versão original de Vale Tudo, de 1988. Tinha ali toda aquela caracterização visual, onde ela queria meio que vender aquela imagem mais francesa do que brasileira, né? Ela queria ser toda tipo exportação, ela não queria ser algo considerado, como ela dizia, tupiniquim. Era uma pessoa extremamente pernóstica e muito preconceituosa, né? Aquele preconceito que a Odete tinha, aquelas falas que ela tinha, é que também faziam com que as pessoas criassem mais raiva, mais ódio da Odete. E quando você está interpretando uma vilã, nada mais convincente do que você perceber que o grande público também tomou ojeriza aquela vilã, ficou com raiva daquela vilã. Porque esse é o objetivo da arte, né? É trazer de fato aquelas sensações, tanto quando você está lendo um livro, ou quando você está assistindo um filme, ou vendo uma novela, uma minissérie, o que você quer é sentir a emoção ali do que você está observando, do que você está usufruindo. E no caso da Odete Roitman de Débora Bloch, embora ela seja fria, seja um pouco calculista, tenha ficado aí muito indiferente com a família como um todo, né? Ela é uma pessoa bem mais indiferente do que a Odete Roitman de Beatriz Segal. Ela também perdeu contornos da grande vilã. A grande vilania que botou Odete com o título de vilã, a mãe de todas as vilãs, a vilã das vilãs, perdeu nessa interpretação de Débora Bloch, mas volto a ressaltar, não por culpa da atriz, tá? É uma excelente atriz e dentro do que ela tem ali de roteiro e tudo mais, ela tem feito um bom trabalho. Só acho que não chega sequer aos pés daquela vilã que era esperada por tudo e por todos, porque Odete Roitman, até quem não acompanhou Vale Tudo de 1988, já ouviu falar dessa mega vilã, tá? Reconhecidamente aí a vilã das vilãs. Então, Odete perdeu em todos os sentidos, tá? Aquela austeridade, ainda que por trás de toda aquela austeridade da Odete, havia ali, né, as suas perversõezinhas sexuais, ela que sempre gostou de homens mais novos, gostava de variar os seus parceiros, mas havia ali uma capa de austeridade necessária até mesmo por conta daquela figura dela central dentro da família, que ela queria mandar em tudo e em todos, isso não mudou, né? E também na empresa dela, porque ela, como a grande chefe, a presidente de uma grande empresa, ela tinha que manter uma certa imagem, ela zelava por essa imagem. E isso é o que a gente vê no dia a dia, né? Muitas pessoas podem ter aí seu outro lado, mas se ocupam cargos de muita relevância, tentam mostrar ali uma austeridade, uma seriedade, até para impressionar e também para convencer os seus comandados. Essa nova Odete Roitman, não. A gente viu uma mulher ali muito volúvel, mas ao mesmo tempo que se expõe demais o tempo inteiro, desnecessariamente. Uma mulher que parecia ali uma ninfomaníaca, né? Uma mulher que, enfim, super vulgar até, digamos. Por mais que ela tenha aquela capa de elegância, ela estava ali uma elegância mais dentro do normal aqui no Brasil, né? Não era uma coisa mais voltada para a Europa, como a Odete Roitman de Beatriz Segal era, porque como ela enaltecia muito Paris,
A Odete Roitman de Beatriz Segal queria, inclusive, adotar os moldes, o vestuário, sabe, o jeito de falar, tudo do parisiense, entendeu? Do europeu. Ela não queria ter nenhuma característica aqui do Brasil. Ela abominava isso. E, além de tudo, tinha um outro lado, que era um lado que todo mundo admirava na Odete, porque ela enaltecia aquele neto, o Tiago, e ela queria defender do jeito dela a família, né? O jeito da Odete de defender a família era manipular todo mundo de acordo com as vontades dela e de acordo com aquilo que ela achava que era melhor para as pessoas. De fato, ela achava que era melhor para o Afonso ele morar em Paris do que morar no Brasil. De fato, ela achava que era melhor a Heleninha ter alguém ao lado dela para poder também dar um suporte ali para a família, né? Aliviar ali as dificuldades que a família passava enfrentando um vício como o alcoolismo. E ela achava que o Ivan era o melhor para a Heleninha. Então, ela era aquele tipo de pessoa que ela tinha o julgamento dela, não considerava muito a vontade das outras pessoas, passava por cima de tudo e de todos para fazer valer o que ela queria, o que ela achava que era melhor. E isso, no caso da família dela, era muito visível. Essa Odete Roitman, além de parecer mais alienada, né, porque ela parece ser muito mais louca por homens do que pela própria empresa dela, e principalmente do que pela própria família dela, essa da Odete querer ficar noiva do César, casar com o César, né, no auge de um tratamento do Afonso de leucemia, que para todos os efeitos, ainda não foi revelado que não é filho biológico dela, mas independente disso, gente, a Celina é tia da Heleninha e tem uma verdadeira adoração pela Heleninha. Então, você não imaginaria o contrário, né? Então, assim, não é porque ela é tia, mas ali tratou sempre como mãe, a gente é que sabe que ela é tia. Mas, independente disso, sendo tia ou sendo mãe, aquilo ali foi de péssimo tom, de uma mulher extremamente egocêntrica, egoísta e sem coração. Que a Odete sempre foi egocêntrica, egoísta, até mesmo na versão original, isso é fato. Mas sem coração com a família, eu ouso dizer que não. Ela tinha sentimentos genuínos pela família, mas sentimentos que, para quem estava vendo de fora, eram sentimentos ali um tanto quanto duvidosos, né? Porque ela queria manipular tudo e todos. Mas na cabecinha dela, ela estava fazendo o melhor para todo mundo, tá? E essa Odete, não. Ela coloca ela, primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, e assim vai, entendeu? As pessoas estão lá no rabo da fila. Bom, então, foi descaracterizada a Odete. Uma Odete vilã aí que vai se pegar com um homem em um ferro velho, entendeu? Que casa com um homem e perde a sua total lucidez de passar as ações pelo nome dele no caso de morte dela, ainda que ela esteja arquitetando forjar a própria morte, é um tanto quanto temerário, né? É um tanto quanto perigoso colocar as suas ações todas no nome do seu marido. Ela sabe disso, como grande empresária que é. Ninguém chega ao topo como Odete Roitman sem ter que conviver com as mais variadas tipo de pernadas ali, né? De armações, de armadilhas, de traições. No mundo corporativo, ainda mais no alto escalão, esse tipo de traição, armação, armadilha é muito comum, mais do que as pessoas possam imaginar, porque aonde tem poder, gente, tem disputa. Então, assim, é muito difícil a gente acreditar. Logicamente que lá na versão original a Odete também se apaixonava muito pelo César, abria mão de tudo para viver o romance dela com ele, e depois ela era esnobada por ele, né? Porque o César queria mesmo era se dar bem, queria mesmo era dinheiro e tchau. Mas assim, ela não chegava a esse ponto, tá? De passar tudo para o nome do César, de botar as ações da empresa dela, que ela suou tanto para conquistar, para o nome do César caso ela morresse. Até porque eles nem chegaram a se casar na primeira versão. Achei exagero, como tudo, né? De Manuela Dias nesse pseudo remake. Acho tudo muito exagerado, tudo ou é 8 ou é 80. Quando a gente começa a achar que vai engrenar alguma coisa, a gente já desanima porque vê que pesou a mão, exagerou demais, ou porque não mostrou nada. Então, assim, realmente acho que a Odete foi ali uma personagem que perdeu muito no sentido de grande vilã. Se aproximou muito mais de uma pessoa maldosa aí no dia a dia, né? Como tantas pessoas
maldosas que a maioria das pessoas, acredito que vocês conheçam, eu conheça, pessoas que são malvadinhas, que fazem as suas vilanias, mas que não chega a ser aquela mega vilã como Odete Roitman. Onde que Odete Roitman, de Beatriz Segal, lá de 1988, aceitaria e acataria uma chantagem ao mesmo tempo de Maria de Fátima e de Ana Clara? Jamais, mesmo tendo um segredo tão sombrio como o fato de esconder o próprio filho, tá, gente? Era capaz dela dar cabo das duas, mas não se submeter a esse tipo de chantagem, porque ela queria dar sempre a última palavra e dava. Bom, outra pessoa que eu achei também que ficou bem descaracterizada nesse pseudo-remake, tá? É a Celina. Celina, de 1988, interpretada por Natália Timber, era uma pessoa, uma tiazona, né, preocupada também com a família. Ela não tinha o mesmo poder e autoridade da Odete sobre tudo e todos, tá? Mas ela agia nos bastidores e agia nos bastidores com maestria. Ela conseguia contornar as crises. Quando a Odete cismava com alguma coisa, ela conseguia se antecipar, muitas vezes evitar. Quando ela via que estava além das forças dela convencer a Odete, ela tentava buscar outras soluções paralelas, contava com o apoio ali da Laís, depois da morte da Cecília, né? Laís ficou muito próxima, ajudou a Celina em muitas coisas, né? Inclusive quando souberam da gravidez da Maria de Fátima, Celina teve papel decisivo ali. Celina, que sempre teve também um senso de justiça muito grande, quando a Marina foi incriminada injustamente com a questão das joias, foi inclusive presa, a Celina foi lá atrás tentar fazer aquela reparação, né? Celina, que se aliou com Raquel e Poliana e não foi uma traidora, conseguiu ali articular todos os seus planos, foi a grande articuladora da novela Vale Tudo de 1988, embora não fosse vilã. Ela era uma mulher muito persuasiva, articuladora, tinha cabecinha de vento para as finanças, gastava demais, tinha algumas excentricidades, mas ela era muito leal, era muito justa, dentro do possível, ela era muito justa. Ela não se equiparava ali nem um pouco com a irmã Odete Roitman, né? Agora, a Celina desse pseudo-remake é uma pessoa completamente diferente. É uma mulher nada persuasiva, muito pelo contrário, ela é influenciável com a maior facilidade. Ela é uma mulher sem muita iniciativa, uma pessoa covarde, né? Aí por isso que a Odete jogou na cara dela, a Odete falou para ela em uma das cenas que ela era muito pior do que ela, Odete Roitman. Porque sempre foi o quê? Fingida, né? Ficava ali fazendo uma coisa, fazendo as coisas por trás sem assumir, enquanto a Odete faz, é maldosa, mas assume que é, né? Então a Odete jogou isso na cara da Celina e não foi pouco. É por isso que a Odete aí é idolatrada por algumas pessoas, embora seja difícil a gente acreditar que as pessoas idolatrem um ser humano tão cruel quanto a Odete Roitman, né? Que já fez tantas vilanias aí à toa, de graça com as pessoas, e agora, por fim, tá vendo aí o Afonso morrer aos pouquinhos, sabe que o Leonardo é compatível e não está fazendo absolutamente nada, está querendo é casar com o César e dar boa vida para o micheteiro, né? Bom, mas falando de Celina, essa Celina é completamente cabeça de vento. E não é uma cabeça de vento para excentricidades, para gastar demais, que ela também gasta demais. Mas você não vê a Celina, essa Celina, com iniciativa para nada. É uma mulher totalmente ali coordenada. Ela entrou naquela sociedade com a Raquel, porque foi orientada pelas meninas, né, pela Cecília, pela Laís. Ela também pegou, abriu mão de tudo, colocou a amiga na bancarrota, a Raquel e o Poliana, por conta de quê? De medo, de covardia. Covardia essa que foi apontada pelo Afonso, tá, para ela, que falou na cara dela que ela foi covarde. Não adianta ter dado depois o casarão para a Raquel, mas a Raquel herdou dívidas, a Raquel teve toda a sua vida desestruturada, ela e o Poliana, por conta de uma covardia da Celina, que não tem ali controle sobre a própria vida. É uma mulher ali que vive num mundo cor-de-rosa de Celina. Talvez seja por isso que ela estava toda de rosa no casamento da Odete Roitman, com aquele figurino nada a ver para um casamento, tá? Bom, mas isso é outra história. Gente, então, na minha opinião, Celina está totalmente descaracterizada, tá? Uma bola fora, mais uma da Manuela Dias, que pegou uma personagem que por trás, nos bastidores, manipulava tudo.
era ali o pilar da família Reutemann, né? Ela é a Celina Junqueira, mas irmã de Odete Reutemann, tia dos filhos de Odete, né? Também Reutemann. Ela era o pilar dali, ela organizava tudo, ela conseguia muitas vezes desmantelar as maldades de Odete nos bastidores sem ser descoberta. Então ela era esperta. Ela parecia burrinha, mas ela era esperta. Ela parecia manipulável, mas ela era também persuasiva e manipuladora. Essa Celina de agora não. Por último, se envolver com Olavo da forma que foi, né? Num casamento, uma reunião mais formal. Nem tinha dado para dizer que tinha se embriagado tanto que se jogou nos braços do cara sem perceber. Não foi o caso, ficou visível isso. Assim, totalmente fora de contexto, aquela cena, essa história da Celina com o Olavo, entendeu? Ela ainda com o elitismo, que até teve inscrito aqui no canal que colocou, né, que ela queria falar de cinema, ela percebeu que ele estava falando de filme ali, nada a ver. Ela percebeu. Quem entende de cinema, quando começa a história sobre cinema, você percebe logo quem sabe e quem não sabe. Aí ela vai, mete que ela gosta, o diretor que ela gosta é o Godard, assim, para meio que humilhar ali o Olavo, coisa que uma pessoa que é chique, uma pessoa que é fina, que tem etiqueta social, jamais faria isso, tá? Porque ela sentiu que o cara não entendia nada de cinema, isso é fato. E assim, a história deles dois é totalmente mal construída. Né, acredita que quer, tem gente que está idolatrando essa novela, enfim, eu respeito, porque gosto é gosto, gosto não se discute, lamenta-se, não é verdade? Já dizem isso por aí, então, mas realmente essa Celina aí é outra bola fora, acho que está totalmente descaracterizada e não acrescentou nada à trama. E você, o que é que acha? Quero a sua opinião, tá? É muito importante pra gente aqui no canal. Continuando, gente, terceiro personagem que eu acho que tá totalmente descaracterizado nessa trama é a Raquel, tá? Raquel Acioli, na versão lá de 1988, foi interpretada por Regina Duarte. Regina Duarte, o pessoal fala assim, eu não gosto da Raquel interpretada por Thaís Araújo, né, desse pseudo-remake aí, escrito por Manuela Dias, porque ela grita demais, porque ela é forçada demais. Gente, a Raquel, de 1988, também gritava demais. Entendeu? Inventava um monte de nome de santo, minha Santa Zita. Ela gritava, ela falava com os outros berrando o tempo inteiro, sabe? Era tudo berrando. Acho até, na minha opinião, respeito a de todo mundo, gosto muito mais da Raquel. Desculpa, galera. Gosto muito mais da Raquel, da Thaís Araújo, nesse aspecto, do que da Raquel, da Regina Duarte, tá? Eu achava super forçado, super nada a ver. Mas, assim, o próprio Gilberto Braga, quando comentava sobre a personagem Raquel, ele falava depois, né? Ele comentava que se ele pudesse, ele teria feito um pouco diferente. Porque a Raquel de 1988 ficou over demais, né, gente? Ela gritava demais, ela era aquela mulher abnegada demais, ela era aquela mãe que defendia a filha fazendo uma coisa errada atrás da outra e ela queria justificativas para Maria de Fátima só bem depois que houve ali o término dela com Ivan, que ela conseguiu ver que a Maria de Fátima era de fato uma víbora. Mas ela já sabia, vender a própria casa que elas moravam em Foz do Iguaçu foi a maior prova de vilania da própria filha e ela queria defender a Maria de Fátima, que a Maria de Fátima tinha sido ali guiada pelo César, deslumbrada pelo César. Então, assim, a Raquel, até para o próprio Gilberto, tá, já era considerada ali uma personagem chata, né? Então não era a Regina Duarte chata, a personagem Raquel já era chata por conta desses excessos, tá? Que faziam parte, compunham o estereótipo da própria personagem, era a caracterização da própria personagem, e isso foi trazido para cá, para o remake de 1988, de 2025, para esse pseudo remake aí. Mas o que acontece? O que descaracterizou a Raquel? Gritar, Thaís também está gritando, né? Mas faz parte do personagem, ressalto. O que eu acho que mudou é porque, assim, a Raquel, ainda que na fase que ela era mais humilde, ela era uma mulher que você vê que ela tinha as suas pequenas vaidades. Tentava ficar bonita,
Obviamente que ser humilde não é sinônimo de ser feio, nem é preciso ser fora de moda totalmente. Ela era humilde, sim, mas andava com as suas roupinhas ali ajeitadinhas. Quando vendia sanduíche natural na praia, de shortinho jeans, bem curtinho. Enfim, Dona Regina Duarte arrasando lá, como Raquel Accioli. E depois, quando ela ficou rica, de fato, ela cresceu na vida, ela teve ascensão profissional, financeira, ficou rica de fato, comprou carrão, apartamentão, ficou bem de vida. A filha Maria de Fátima, quando foi visitá-la, viu que ela estava realmente com um padrão muito melhor de classe ali A, não era milionária como os Reutemanns, mas estava bem de vida. E aí, de repente, a Raquel de Thaís Araújo, desde o início, com roupas ali excessivamente estampadas e humildes. Não que eu não gosto, eu adoro roupa florida, estampada, eu gosto. Mas eu acho que tudo tem um contexto, tá? No início dessa trama, só dava Thaís Araújo vestida com aqueles vestidinhos parecendo de chita, querendo diminuir cada vez mais a personagem, né, porque ela é pobre, que ela precisava andar daquele jeito, né, porque ela era humilde, né, até porque Raquel, quando estava em Foz do Iguaçu, era guia turístico, então ela andava no meio dos granfinos, né. Uma outra coisa que eu achei, e devia saber se vestir, porque para você ser guia turístico, você tem que ter, no mínimo, uma boa aparência, de desenvoltura e tal. E aí botaram a Thaís sempre com aquele figurino horroroso, cabelo horroroso, estava toda mal produzida, ficou rica, melhorou um pouquinho, tá? Mas, assim, no todo, a vida de Raquel não melhorou em nada, não passou nenhuma grande mensagem para o grande público. A Raquel, que era muito ali incisiva na sua honestidade, né, na sua sempre queria ser muito honesta, muito correta, muito isso, muito aquilo. Nessa versão, vez ou outra, relativizou isso, esse conceito, tá? Volto a dizer, gente, que o fato de repente, a pessoa ser rica, tá com um companheiro, o companheiro precisou de um advogado, ela providenciou o advogado, tenta ajudá-lo a provar sua inocência, não quer dizer que ela está se coadunando com o que ele fez de errado. Eu acho que na versão de 1988, a Raquel, naquele momento que ela ajudou o Ivan, naquela questão do suborno, que ela tentou ali provar que ele era, em parte, inocente, ela não coadunou com tudo que ele fez, tá? E agora não, já foi relativizado tudo, até mesmo a mentirinha da Consuelo, que ela pediu para Consuelo contar. Coisas que ela dizia, jurava de pé junto que abominava. Então, são incongruências na personagem e que foram matando o perfil da Raquel de mulher guerreira, humilde, mas que se deu bem na vida, cresceu e que deu uma grande lição na filha, ambiciosa e sem escrúpulos, tá? Porque Fátima é ambiciosa e inescrupulosa. A Raquel não teve a oportunidade, nessa versão de Vale Tudo, nesse pseudo-remake, de dar o troco na filha à altura, de mostrar: eu cresci, eu me consolidei pela honestidade, pela minha luta diária. A Raquel, nessa versão, nunca foi, de fato, se a gente for analisar, rica. Ela nunca, de fato, ascendeu, ela melhorou um pouquinho. Mas está sempre ali na luta, na lida. Ah, Tamara, mas o dia a dia das pessoas é assim, não é fácil para ninguém, está muito difícil ascender dessa forma meteórica. Ok, mas se é para mostrar isso na novela, se é para alimentar sonhos, e a teledramaturgia tem esse poder, né, tem essa força, então que se alimente, porque pode ser desafiador, mas não é impossível, né? E tem vários casos que mostram isso por aí. Então, assim, ainda mais que a Raquel contou com a ajuda da Celina lá no início, né? Agora, essa puxada de tapete da Celina, Raquel volta para a praia, aí realmente aí já foi desvirtuar toda a trama da Raquel e eu acho que descaracterizou muito da personagem. No fundo, a Globo quer aí fazer uma equiparação, dar uma equidade, né? Uma igualdade ali entre atores brancos, atrizes brancas e negros.
E eu acho isso muito válido, porque é a cara do Brasil, né? Nós somos um povo altamente miscigenado, faz parte da nossa cultura, não podia ter só branco na tela. Chega até, nos dias de hoje, a gente, quando assiste aqueles grandes clássicos, a gente fica até chocada em ver que você não via negros, pardos no elenco, era muito difícil, a não ser que se fosse uma novela como Escrava Isaura e tal, era muito difícil você ver essa representatividade do nosso povo brasileiro. Então, acho que a atitude da emissora em querer dar essa nova cara é válida, mas, no fundo, pode ali ter pesado um preconceito não aceito pela própria autora, tá? Porque acho que a autora Manuela Dias, no momento que faz isso com a Raquel, que dá essa narrativa para a Raquel, tendo nas mãos um enredo pronto, a faca e o queijo na mão para fazer uma narrativa ainda melhor e muito mais surpreendente, e ela afunda a Raquel e nunca tira de fato a Raquel ali daquele limbo, né, entre a pobreza e a possível ascensão. Eu acho que aí ela deixa de forma velada, muito visível, o preconceito, que ela tenta negar, porque, afinal de contas, ela enalteceu ali Bela Campos na trama, né? Tem enaltecido Bela Campos na trama, embora o roteiro da Bela Campos também está bem pífio, né? Tá bem rasinho. Mas, enfim, acho que ela não conseguiu ali passar para as protagonistas negras, nem a Thaís Araújo, nem a Bela Campos, que interpreta a Maria de Fátima, o verdadeiro papel de protagonista. E, para mim, ficou, sim, um preconceitozinho ali velado. Não daria o nome que muita gente quer dar aí, que começa com a letra R, que é isso, que é aquilo. Não acho que seja isso, tá, gente? Não acho que tenha nada a ver com isso. Eu acho que é aquele preconceito velado mesmo, que às vezes a pessoa não quer assumir. Não, eu não, sou super liberal, não tem nada a ver. E no fundo a pessoa tem. Não quer aceitar ali, dar o protagonismo como de fato deveria ter sido dado e foi dado, tanto para Glória Pires quanto para Regina Duarte em 1988. Dessa vez eu não vi isso e muito por conta do enredo, do roteiro dessa autora aí, tá? Manuela Dias. Bom, gente, outra pessoa que eu acho também que tá o quarto personagem que eu acho que tá super descaracterizado nesse pseudo remake é a Maria de Fátima, eu já antecipei aqui, mas por quê? Porque quando você fala da Maria de Fátima de Glória Pires, era uma menina que tinha voz doce quando queria. Quando não queria, ela tinha uma voz extremamente ácida, tá? Dava cada corte. Mas ela tinha uma voz doce, ela convencia, ela conseguia de fato convencer todo mundo. As expressões, a forma de falar, a forma de interpretar, o próprio texto em si convenciam. E faziam também a missão que um vilão tem que ter. O público odiava Maria de Fátima de 1988. No momento que o público começa a gostar da Maria de Fátima, desse remake de 2025, ela perde a conotação ali, a feição de vilã e passa a ter qualquer outro tipo de feição. Mas aí não cumpre o seu papel na trama, que era da filha desnaturada, inescrupulosa. Porque quem é que vai gostar de tudo isso, gente? Ninguém. Se as pessoas começam a gostar, é porque outros apelos foram feitos, transformando aquele que seria o vilão em um quase mocinho, em uma quase mocinha. A Maria de Fátima, de 2025, com essa história de querer ser influencer, de querer fazer ali o que é aceitável dentro do mediano, né? Acaba se afastando um pouco da visão daquela Maria de Fátima de 1988, que ela não aceitava nada do que era mais ou menos, do que era mediano. Ela queria fazer parte da alta sociedade, ela queria se vestir, queria falar, queria agir e ter o seu modo de vida como as grandes damas da grande sociedade. Então, as coisas que são feitas pelas pessoas ali normais, medianas, no dia a dia, por boa parte da população, para ela era inaceitável, soava como brega, piegas, fora de moda, coisa de pobre. E essa Maria de Fátima de 2025, ela continuou fazendo tudo o que ela fazia antes de ficar rica, antes de casar com Afonso, foi para Paris, voltou com o mesmo visual ou até pior,
né? Nunca teve realmente uma repaginada no seu visual, nunca teve uma repaginada no seu jeito de ser, chegou ao ponto de se desentender com a sogra, a poderosíssima Odete Roitman, dessa versão, que aceita ser ali afrontada pela nora Maria de Fátima, teve que bater boca com a Maria de Fátima, coisa que a Odete Roitman lá de 1988 jamais faria, jamais aceitaria. Bom, e aí ela foi se desentender com a sogra, sua maior aliada nas vilanias, para quê? Para poder continuar em redes sociais, mostrando a sua rotina e da família Reutemann, né? E também da mansão da Celina. Então, para mim, ali já começou a se afastar de tudo que a Maria de Fátima representava nessa trama, tá? Da menina ambiciosa, inescrupulosa, enfim, sem o menor sentimento por ninguém, nem mesmo pelo César. Veja bem, me impressionou bastante a Fátima, a cena de ontem, ela ali relembrando os momentos dela felizes ao lado do César, as armações deles, momentos deles juntos, porque a Maria de Fátima e o César sempre tiveram uma relação de muita cumplicidade nas trambicagens, em passar os outros para trás, em ter uma vida boa, em quererem ser ricos, em viverem bem, e também tinham ali muito uma relação de pele, né? De ter uma afinidade no sexo, se darem muito bem na cama e gostarem de estar juntos nesse sentido, sendo ricos e transando. Agora, nunca foi um amor genuíno, um amor em todas as suas formas, em todos os seus formatos. Não era, gente. Nem a Maria de Fátima amava o César tanto assim, e nem o César amava a Maria de Fátima tanto assim. O lance deles é o seguinte: eu gosto de transar contigo, gosto de ficar aqui contigo, é o seguinte, vou armar um esquema aqui pra gente. Ela armou com ela, casada com Afonso, para o César ir para a Europa e ficar transando com ela lá. E ele se deu bem, ele gostou, foi. E aí, quando ele, depois terminar, a Odete morria e tal, eles ficavam parecendo que iam ficar na pior, ele ressurgia com esse tal príncipe que casava com a Maria de Fátima de fachada, mas queria mesmo era transar com o César, e ela, no topa tudo, resolveu ali casar com o cara, viver um relacionamento de fachada, mesmo sabendo que o César ia transar com o príncipe e com ela ao mesmo tempo, tá? Assim, ainda que não ao mesmo tempo, mas seria um relacionamento ali, um trisal. Então, gente, é assim, querer passar essa versão de Maria de Fátima romântica, Maria de Fátima agindo dentro do que as pessoas em geral agiriam, né? E não a high society, né? As mulheres muito ricas, riquíssimas, me parece aí que tirou o verdadeiro contorno da vilã em formação, porque a Maria de Fátima queria seguir ali os passos da Odete Roitman, ela tinha a Odete como um ícone, tá? Então, realmente, mas se bem que essa Odete Roitman vai transar em ferro velho, né? Então, vai ter sexo com César em ferro velho. Olha, hoje em dia, qualquer pessoa tem uma câmera, porque os celulares todos filmam. Aí, uma mulher poderosíssima como Odete Roitman, com o império na mão, sabendo tanto que é difícil e desgastante para uma mulher estar à frente de uma empresa de grande porte, vai se expor a esse ponto só para fazer graça para César? Ah, gente, é muita loucura da Manuela Dias e é diminuir demais essas grandes vilãs de Vale Tudo, que eram Odete Roitman e Maria de Fátima. Hoje eu não considero grandes vilãs da trama. Por que eu não considero? Porque o público gostou, se identificou com muitas falas, o público achou que muitas vezes a Odete estava sendo lúcida, o público gostou das gracinhas da Maria de Fátima. Então, se o público gostou a esse ponto, é porque não atingiram o grau de vilania necessário para que o público ficasse com raiva, com ódio. Porque quando a trama tá legal, quando o vilão é vilão, a gente fica com raiva dele e fica torcendo para o mocinho. Nessa trama de Manuela Dias, não. Tudo ficou bem desvirtuado. Bom, e o quinto personagem que eu acho que ficou altamente descaracterizado, tá? Nessa versão, nesse pseudo remake, foi o Marco Aurélio, vivido aí pelo Alexandre Nero. Na versão original, lá em 1988, na versão de Vale Tudo original, foi vivido pelo Reginaldo Farias, totalmente contrária à feição, o contorno também do Marco Aurélio. Marco Aurélio, vivido por Reginaldo Faria, era um homem frio, calculista, não gostava de ninguém, só gostava dele próprio e do filho Tiago. Depois ele se apaixonou pela Leila e também abraçou ali o filho dela, o Bruno, tá? Mas ele não gostava
gostava de ninguém, era impiedoso e cruel, tá? Quando ele ficou atrás daqueles dólares, ele massacrava, mandava mesmo dar surra no César, ele massacrou Freitas, xingava o Freitas, ele era intragável, era impiedoso, era um homem que só pensava em fazer dinheiro a todo custo, não tinha esses sinais de afeição como Marco Aurélio teve por Sarita, cogitar adoção, sabe? Não tinha isso. Passear na praia, em plena luz do dia, sabe? Ai, vamos passear, nem que fosse à noite. Um homem rico, ocupadíssimo, vice-presidente de uma empresa como a TCA, vai ter tempo de pegar a Sarita para andar pela praia, gente, no Rio de Janeiro, sem segurança, sem nada. Sabe? Assim, é algo surreal o enredo, o contexto que a Manuela Dias tenta inserir os vilões dessa trama. Então, Marco Aurélio, que era um grande vilão, e detalhe, ele fazia tudo tão meticulosamente planejado, ele conseguia esconder todas as suas vilanias, ele passava incólume ali, ninguém percebia que o Marco Aurélio estava fazendo tudo errado, só no final da novela mesmo, que ele acabava alimentando também a raiva do público, então o pessoal ficava louco para descobrirem logo, porque ele conseguia enganar todo mundo. No final das contas, ele ainda pegou a amiga da mulher, porque a Fátima era amiga da Leila, né? Se tornou amiga da Leila. Ele ainda deu umas pegadas ali na Fátima. Então, Marco Aurélio não tinha princípios, não tinha escrúpulos também. Era um homem impiedoso e cruel. E esse Marco Aurélio agora é bonzinho, né? Ele é engraçado, tem hora que ele é cômico, tem hora que a gente ri das cenas do Marco Aurélio. Não sei, vocês me digam aqui, vocês riem. Eu rio bastante, tem muitas cenas do Marco Aurélio com Freitas até, que a gente ria. E o Marco Aurélio lá de 1988, as cenas dele que ele humilhava o Freitas, dava indignação nas pessoas, tá? Tal era o assédio ali. Nessa época não se falava tanto no assédio no trabalho, mas era horrível, tá? Ver a forma como ele humilhava todos os funcionários dele. E agora não, a gente até ri, acha engraçadinho, tá? Ainda mais com as brincadeiras, entre aspas, de mau gosto que ele faz com Freitas. Mas ele tem agora uma feição muito mais de comédia do que de um grande vilão inescrupuloso e cruel, tá? Ele é até muito carinhoso com todo mundo, bonzinho e tal. Outra coisa também, né, gente? Aproveitando que a gente está falando de Marco Aurélio, então eu falei aqui os 5 personagens que eu acho totalmente descaracterizados nesse pseudo-remake. Lógico que eu quero ouvir sua opinião, tanto sobre os que eu falei aqui e sobre os que eu não citei, que você acha que de repente se destacariam muito mais, tá? Cada um tem uma opinião, então quero saber a sua, logicamente, mas eu quero aproveitar também para destacar dessa narrativa da Manuela Dias, o que está ficando ridículo. A gente destacou Odete e Marco Aurélio, 2 grandes vilões que eram super espertos e faziam tudo de forma muito velada. Para descobrir o que eles estavam fazendo era muito difícil. Aí agora está essa briga de gato e rato entre Odete Roitman e Marco Aurélio, às claras. Não tem nenhum segredo, ela manda a Polícia Federal lá dar uma batida na clínica da Leila, o Marco Aurélio, antes disso, publica lá a lista de todos os amantes da Odete Roitman tentando desmoralizá-la junto à diretoria da TCA, ou seja, fica uma briga de gato e rato muito às claras, coisa que não era normal nesse tipo de ambiente e nem entre esses grandes vilões que ficaram aí icônicos, né, na teledramaturgia. Acho que foi uma grande perda também nessa narrativa desse pseudo-remake, tá? E lembrando, né, que agora a gente tem que destacar que tem aí uma narrativa que a gente sempre foi anunciado pela própria a imprensa especializada, vinha sendo anunciado que a Ana Clara ia ter uma morte trágica planejada pela Odete Roitman, simulando ali um acidente automobilístico, e aí ficou no ar a pergunta, e como vai ser então a questão do Leonardo? Porque a Odete, pelo visto, ela não vai abrir para a família a questão do Leonardo. Se ela tivesse que dizer alguma coisa, vendo o Afonso definhar cada dia mais, ela já teria dito, tá? Então, aparentemente, ela, por vontade própria, ela não vai colocar às claras a história do Leonardo. Se de fato a Ana Clara vai morrer ou não, fica um ponto de interrogação, porque assim,
É claro, tá também na imprensa especializada que cada vez menos os atores, as atrizes têm acesso às suas cenas, tá? Muitas vezes eles estão recebendo os roteiros ali em cima da hora, as cenas são gravadas secretamente. Então tá a autora Manuela Dias e a direção, a produção da novela tá realmente fazendo um jogo duríssimo. Mas eu acho que provavelmente a Ana Clara vai ter ali um fim trágico, tá? Para sair da trama, porque não tem muito como dar desfecho para ela. Assim como eu acho, e eu assisto Vale Tudo, mais nessa expectativa que eu quero ver como a Manuela Dias vai dar desfechos para tantos personagens que ela inseriu nessa trama e que ela sequer desenvolveu uma boa narrativa. Ela só mete lá a história e acabou. Vocês viram que para ela, para a Odete fazer uma chantagem com o Marco Aurélio, devolver a chantagem dele, que ele estava falando mal do casamento dela com César, ela fala mal do casamento dele com a Leila, né, da diferença de idade entre eles dois, e da falta de idoneidade moral da Leila, que tinha sido servidora pública da Fazenda, do Tesouro Nacional, alguma coisa assim, e que tinha burlado ali as normas como contadora, coisa que durante toda a trama eu não me recordo de ter visto isso. Na versão original não existia essa narrativa para Leila. Nessa versão ela disse que ela entendia sim dessa parte de contabilidade que faria o caixa 2 do Marco Aurélio, tá? E deu a ideia da clínica e tal. Agora, dela ter sido servidora pública da Receita, da Fazenda, eu não me recordo disso. Então, assim, a Manuela Dias, ela vai criando um enredo e vai jogando também goela abaixo do telespectador de acordo com o bem-querer, as necessidades dela. Ah, agora eu quero criar isso aqui. Eu nunca narrei isso, mas eu vou criar e eles vão ter que engolir, entendeu? Então, acho que essa falta de pertinência, esse improviso, isso soa como amadorismo para mim e como uma tremenda falta de criatividade e de vontade de desenvolver um bom enredo onde você tem ali um início, um meio e o fim. E a minha grande expectativa, que eu ainda foco demais nessa novela, é ver esses desfechos que eu acho que vai ser assim bem abaixo do que a gente poderia ter, tá, numa trama como Vale Tudo. Eu acho que ela não vai conseguir dar desfechos coerentes para tantos personagens que ela inseriu na trama e para tantas narrativas novas que ela criou e improvisou durante toda a novela, tá, gente? Então, essa é a minha humilde opinião. Obviamente que eu quero saber a sua opinião, tá? Sobre tudo que a gente comentou aqui hoje, sobre esses 5 personagens que estão descaracterizados. E não esquece, tá? De deixar o seu like. Se tiver hype, deixa o hype também aqui pra gente, tá? E a gente se vê porque o final de semana tá só começando. A gente volta amanhã com mais novidades. Um beijo, um abraço, obrigada por tudo, pela audiência, pela paciência. E a gente se encontra, tá, gente? Tchau!